Hoje nós vamos começar uma aula da nossa série, O Temor que Vence o Medo. E eu queria te convidar nessa manhã a refletir sobre o versículo que se encontra em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu vou ler mais uma vez o texto. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A nossa aula vai ser baseada nesse livro aqui, que se chama O Temor que Vence o Medo. É um livro muito bacana, um livro que não se encontra nas grandes livrarias. Então, se você quiser, depois você pede, eu te deixo tirar uma foto, você dá uma olhadinha no livro. Recomendo que você leia. É uma editora bem pequenininha que escreve ele, mas que são conteúdos profundamente bíblicos. Então, algo que vai mexer conosco, que vai roubar a nossa paz. Eu imagino que você já teve medo. Hoje de manhã nós conversamos um pouco sobre isso. E nós cremos que o medo, ele é o quê? Nada mais do que a ausência de coragem. A pergunta que a gente faz é: você pode ser corajoso? E a resposta é sim. Conforme o texto que nós acabamos de ler. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O título do livro? 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E é muito interessante você notar o seguinte: Deus nos chama para andarmos em coragem. Deus não nos chama para sermos covardes. Eu não estou falando do nosso medo natural. O medo natural é saudável. O medo natural nos impede de fazer besteira. Por que você não vai atravessar a rua sem olhar? Porque você não é bobo. Certo? Por que você não vai pular daqui do parapeito para o chão? Por que você não vai pular da galeria até aqui o térreo? Esse medo é bom. Esse medo é saudável. O medo que Paulo fala aqui, que ele critica e que é um medo pecaminoso, é um medo que nos impede de proclamar o Evangelho. É o medo que nos impede de ser bênção na vida de outra pessoa. É o medo que nos congela e nos fala assim: eu não vou evangelizar porque eu tenho vergonha. Eu não sei o que vão falar a meu respeito. Eu não sei as consequências do que a minha proclamação do Evangelho vai ter. Esse medo que é perigoso, e é esse medo que Paulo critica. Paulo então diz: Timóteo, lembre-se, Deus não te deu o espírito de covardia. Falar de ser cristão naquela época era um ato de coragem. Por quê? Porque Nero, que era o imperador daquela época, ele simplesmente colocava os cristãos em postes e os queimava e os transformava em luminárias. Você é capaz de imaginar isso em São Paulo? Você andar, vamos pensar aqui na Avenida Grande aqui de São Paulo, na Avenida Paulista, e na Avenida Paulista tem vários postes, onde naqueles postes há cristãos queimados, que servem de luminária. Era isso que eles viviam naquela época. E era naquele contexto que Paulo diz a Timóteo: Deus não te deu o espírito de covardia. Hoje é muito fácil ser cristão em comparação com aquela época. Você pode proclamar o Evangelho tranquilamente, sabendo que o máximo que vai acontecer é que a pessoa vai falar assim: olha, eu não quero mais conversar contigo. Ninguém vai poder te matar por conta do seu Evangelho. Não aqui no Brasil. E então a pergunta é ainda mais forte: por que então eu tenho medo?
E eu creio que nós temos medo porque nós não conhecemos o Deus que nós temos. Porque Deus, em primeiro lugar, nos deu o espírito de poder. Deus nos deu o espírito de poder. Jesus, antes de ascender aos céus, diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ora, se todo o poder foi lhe dado, por que eu tenho medo? Imaginem só por um instante que você vai para um sítio, para uma chácara, um hotel fazenda, e nesse hotel fazenda você leva a sua comida de casa. Você leva a sua panelinha, você leva o seu café, você leva o seu arroz, você leva tudo que tem que comer lá. E cozinha no próprio hotel fazenda. Porque você fala: eu gosto da minha comida. Só que você só cozinha aquilo que você trouxe. Quando você está indo embora, você descobre que tem uma placa enorme: alimentação grátis. Você não precisava ter cozinhado lá no hotel fazenda, porque a comida estava inclusa. É a mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. Nós tentamos fazer as coisas, não entendemos como fazer, vivemos uma vida aquém daquilo que Deus preparou para vocês, e nós não percebemos a placa enorme que está dizendo assim: alimentação grátis. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. É isso que Deus está dizendo para você. Então, conscientes disso, Jesus diz: vão e preguem o Evangelho. O medo, então, ele é algo que é pecaminoso, porque está me fazendo ir contra aquilo que Deus me determina a fazer. Se Deus me diz para eu ir e pregar o Evangelho, e fazer discípulos, e ensinar, e batizar em todo lugar, se o medo me impede de cumprir isso, eu estou em pecado. E é esse medo que Paulo combate quando ele diz para Timóteo: olha, Deus não te deu espírito de temor, Deus não te deu espírito de covardia, mas te deu espírito de poder. E aí você pode dizer: pastor, mas eu não sei como fazer. E aí eu me lembro de Moisés, porque Moisés diz para o Senhor: Senhor, eu não posso falar porque eu sou gago. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, quem é que deu boca ao homem? E ele diz o mesmo para nós: o que é que te impede de proclamar o Evangelho? Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Ah, pastor, eu não sei. Filho, pare de colocar empecilho na ação do Senhor e se coloque nas mãos dele, porque Deus tem o poder de usar a sua vida nas suas características. A alguns, Deus deu uma coragem maior, um desprendimento maior, e essa pessoa está distribuindo panfleto a todo canto. Para outros, é no relacionamento, é na conversa. Para outros, é por meio do trabalho, por meio de um trabalho bem sucedido, ela glorifica ao Senhor e proclama o Evangelho. Mas ela em todo o tempo proclama o Evangelho como ela é, porque ela sabe que Deus está no controle. Então para de ser empecilho na obra do Senhor. Mas há um segundo aspecto. Nós não devemos ter medo, porque Deus nos deu o espírito de amor. Pois o amor de Cristo nos constrange, uma vez que Cristo morreu por nós. Por amor, eu proclamo o Evangelho. Ou seja, quando eu deixo de proclamar o Evangelho para alguém por medo, eu estou dizendo para essa pessoa que eu não a amo. É isso que você está dizendo. Agora, é um paradoxo, porque você diz: eu tenho um amigo que eu amo e eu não proclamo o Evangelho a esse amigo que eu amo. Eu quero que a palavra seja pregada aos quatro cantos. Eu venho à igreja para que a palavra seja pregada. Eu ajudo, eu invisto para que a palavra seja pregada. Mas se na primeira oportunidade que eu tenho, eu não prego a palavra, eu não amo essa pessoa.
Há uma história antiga que diz que se você tivesse a cura de uma doença incurável, o que você faria? Você guardaria essa cura para você? Ou você anunciaria aos quatro ventos? A resposta óbvia é: eu anunciaria em todo lugar, porque é uma bênção. Imagina se você recebesse a notícia: olha, você tem a cura do câncer. Olha, você tem a cura da AIDS. Olha, você tem a cura do coronavírus. O que você faria? Só guardaria para você? Imagino que não. É a mesma coisa o Evangelho, porque maior do que a cura de qualquer doença, o Evangelho é a cura para o pecado. Aquilo que nos aflige, aquilo que nos assola, é curado pelo poder do Evangelho. Ora, então assim sendo, se eu amo, eu proclamo. Porque o amor é maior que o medo. Você sabe o que supera o medo? O amor. Digamos que uma mãe tenha medo de baratas. As mulheres vão entender isso. Só que entre você e a barata, além de você, existe seu filho que está mexendo com o fogo. Seu filho de 3 anos de idade. Eu duvido que você vai deixar de salvar o seu filho por causa do medo da barata. Estou errado? Por quê? Porque o amor pelo seu filho é maior do que o seu medo de um inseto. O amor vence o medo, como diz a carta de 1 João. No amor não há medo. Então, se você ama alguém, esse medo de proclamar o Evangelho se vai. Por isso que eu digo, proclamar o Evangelho é um ato de amor. Se você não proclama o Evangelho, significa que você não ama essa pessoa. Essa é a verdade. E aí, se eu não amo, logo eu estou em pecado também. Mas há uma terceira característica, um terceiro modo de viver. Porque Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. De moderação. Essa palavra moderação, ela é muito interessante. Porque que acontece? É fácil ser moderado? Você pode falar, pastor, é fácil ser moderado em situações de crise? Não. É fácil ser moderado quando você sabe que esse mundo é extremamente cruel, como o mundo que nós vivemos? Não é muito difícil. Por isso é necessário que nós tenhamos esse espírito de moderação. O espírito de moderação é aquela postura serena e tranquila que sabe que você tem uma mensagem urgente a ser pregada, mas que sabe também que não é a sabedoria do mundo que prevalece. Então eu vivo não de acordo com esse mundo, mas eu vivo de acordo com a sabedoria que vem do alto. Imaginem só por um instante o desespero que deveria estar em Timóteo. Paulo diz: Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia. Então não deixe que as notícias acerca das mortes dos seus irmãos te impeçam de seguir em frente. Não deixe que o medo de uma eventual perseguição religiosa te impeça de proclamar o Evangelho. E ele diz para nós: não deixe que o medo daquilo que você não controla te impeçam de pregar o Evangelho. Por isso que nós pregamos a tempo e a fora de tempo. Não deixamos que o medo do mundo nos domine, porque nós sabemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Conscientes disso, eu caminho em coragem. Porque eu sei que meu Deus é Deus de poder. Que eu sei que meu Deus é maior do que qualquer medo que eu possa vir a ter. E se eu amo aqueles que estão ao meu redor, não há nada que me impeça de proclamar o Evangelho. Nós precisamos nos preocupar, sim, com as coisas que acontecem no mundo. Nós precisamos orar, sim, pelos nossos governantes. Precisamos orar, sim, pelos nossos irmãos. Mas nós não podemos deixar que o medo daquilo que está ao nosso redor nos impeça de proclamar o Evangelho. Então proclame o Evangelho a tempo e fora de tempo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, amor e de moderação. Amém? Que Deus nos abençoe, meus filhos. Até semana que vem.